Bem, pessoal, bem-vindo à nossa terceira aula sobre a linguagem Picat. Estamos aqui na parte de predicados e funções. A nossa pauta de hoje é essa aí: predicados, vamos definir, usar funções e muitos exemplos. Muito bem, quando nós falamos numa base teórica, essa linguagem ela tem as raízes da lógica. Então, predicados lógicos são as bases desta linguagem. E aí também nós podemos usar a palavra chamada cláusulas lógicas e ora simplesmente regras lógicas. Então, ao longo do curso, quando nós falarmos em regras, nós vamos estar falando de uma forma bastante geral, ou seja, em vez de ter um comando nas demais linguagens, agora que vão ser regras. As regras lógicas que definem a sintaxe do Picat são de 4 tipos, basicamente. Então, são regras condicionais, ou a gente chamada as completas, regras do tipo factuais ou fatos, simplesmente, regras são sempre verdadeiras, as metas e funções. Então, por exemplo, se fizermos um comparativo com a linguagem Prolog, este último tipo aqui, as funções, não existiam no Prolog. Na verdade, todos esses 4 tipos aqui são particularizações desse tipo aqui de regras completas ou cláusulas. Sempre lembrando que nós sempre temos um mapeamento desses predicados, sempre num domínio verdadeiro ou falso, 1 ou 0, yes ou no, como nós vimos na console do Picat. Os predicados, de um modo geral, a ideia é que você tenha muitos argumentos, N argumentos, e você deseje utilizar a volta de alguns desses valores. Por exemplo, aqui você está passando os coeficientes de uma equação de segundo grau, A, B e C, e estão retornando aqui as raízes. Por exemplo, numa linguagem tipo C, C++, você estaria fazendo isso como sendo uma passagem, um retorno por referência. Então, seria um esquema de você retornar mais de um valor. Então, aí a gente estaria usando os predicados. As funções seguem a ideia matemática. Então, é sempre um único valor a ser retornado. As funções ainda, nós podemos ver como sendo um caso particular das regras lógicas. Muito bem, esse conceito de predicados e funções, todos eles vão seguir um esquema chamado de casamento de padrões. Nós vamos falar um pouquinho mais deles. As regras, eles têm esse formato aqui em Picat. Ele tem um nome chamado cabeça, tem uma lista de condicionais, e se isso daqui for, digamos assim, uma verdade, você executa o corpo, e esse corpo sendo verdadeiro. Caso esse corpo aqui seja verdadeiro, terminado por um ponto no final, este predicado aqui vai dizer ele é verdade. Muito bem, apareceu uma palavra nova aqui, backtracking. Ela vai ser explorado daqui a 2 aulas em recursão, mas adiantando, a ideia do backtracking é a ideia de retroceder em caso de falha. Você tem ainda a possibilidade de ter regras, certo? Com e sem backtracking. Sem backtracking não tem um ponto de interrogação aqui. Com backtracking tem ponto de interrogação. Nós vamos ver isso depois já nos exemplos. A ideia desse poderoso mecanismo chamado backtracking, que é um esquema de programação. No modo geral, essas regras elas têm vários argumentos, ali aquela parte de cabeça, e a gente chama esses argumentos como termos ou argumentos enários, né? A parte da condicional, a parte das condições são condições lógicas, e o corpo define as ações do que essa regra vai estar especificando. Todas as regras elas sempre são finalizadas por um ponto, como eu já tinha dito, e regras e funções nós vamos passar aqui para exemplos. Muito bem.
Eu gosto de trabalhar mais em exemplos, que ele resume muitos conceitos que eu escrevi anteriormente. Então vamos pegar esse programa aqui. Esse programa chama-se main, que é uma ideia de uma função principal nesse caso. Vejam que ele não tem aqui backtracking, então ele só vai ser executado uma única vez. E nesse caso não tem condicional, ele vai simplesmente ser executado. Ele vai chamar esta regra 01 com o parâmetro set, então só temos um parâmetro ou um argumento, um termo ou um átomo. Depois a vírgula é o e. Depois vai executar a mesma função ou regra, né, por uma ideia de uma regra aqui, com o parâmetro -4, depois com o parâmetro 0 e com o parâmetro 1 e depois com 44 e um ponto final. Agora vamos especificar o que vai fazer essa regra. Vejam que não tem nenhuma ordem da gente poder especificar essas regras. Então nós começamos lá. A regra 01, caso tenha o valor 0, nós vamos definir ela como simplesmente uma chamada na função. Então vejam agora que, já antecipando o assunto função, nós temos um printf semelhante à linguagem C. Abre apóstrofos, aspas dupla, fecha aspas dupla. E um /n funciona da mesma maneira, chegou ao número 0 e um ponto final. Então, se encontrar um 0 aqui, nesse caso aqui, na regra 01, quando ele passar por aqui, essa regra aqui ela vai ser bem sucedida, por causa que ela tem um 0, casou com 0, isso é o que a gente vai chamar de casamento de padrão. E mesmo a regra tendo backtracking, como ela foi bem sucedida, ela não vai avaliar as demais. No caso do set, ele vai casar com essa segunda regra aqui. Vai perguntar, 7 é menor do que 0? Não, é falso. Essa regra tem backtracking, então ele vai pular aqui para uma próxima. Casualmente, um diferencial de Prolog e Picat é essa parte aqui dessa condição está vindo antes do que a gente chama aqui de pescoço da regra. Então, nesse momento aqui, 7 é menor do que 0, ele não vai executar essa regra. Ele pula para a próxima. 7 maior do que 10? Não, não é. Então também não vai executar isso aqui. 7 é menor do que 10? Sim. Então ele vai executar. É um número entre 0 e 10 e imprime o valor do mesmo formato que a linguagem C. Fiz isso aqui proposital. Vejam que o menor igual poderia ser escrito desta maneira. O menor igual aqui, e ou igual menor, né? Isso é o que o pessoal chama sobrecarga de operadores. Um mesmo operador é escrito de duas maneiras diferentes. Para executar isso aqui, vocês podem ir na console e pegar Picat, chamar esse exemplo aqui, se chama regras exemplo 04.py. Perfeito. E assim ele vai executando cada um desses sobre cada uma dessas aqui variações. Então aqui são regras com backtracking e aqui nessa última não tem. Lá depois vamos explicar isso aqui, porque a última, a ideia é que nunca tenha backtrack. Então nesse caso, executando aqui, a primeira chamada era o número 7, depois veio a chamada -4, depois veio o 0, veio o 1 e o 44. Vamos ver qual foi a saída esperada. A saída esperada para o 7 é um número aqui de 0 a 10, seria numa primeira linha. Na segunda linha, -4, ele vai dar um número negativo, é um negativo, vai imprimir essa mensagem. No caso do 0, chegou a 0. No caso do número 1, vai ser um número aqui entre 0 e 10, e no 44 vai imprimir aqui um maior que 10. Então, é exatamente essa saída aqui, que vai provocar cada um desses. O main foi um tipo de função, e é uma regra que a gente chama assim de meta, que é o terceiro tipo do que o Picat exige. A sintaxe do Prolog, uma meta, uma prova a ser feita. Casamento de padrões, que foi o que nós usamos ali, era para verificar se havia os argumentos, o nome da regra casava ou não. Então isso aí
é um conceito importante para dar sequência de fluxo num programa. Então o objetivo é sempre encontrar um padrão, dois ou mais padrões que possam ser casados, ou a gente chama de unificados, e isso inferir uma nova ação. Então, como esse conceito de casamento de padrão vai aparecer mais adiante, em casos mais avançados, não vou me delongar nesse momento aqui. Muito bem, basicamente eu tratei de escrever aqui como o casamento de padrão funciona. Basicamente é assim, ó, eu tenho um predicado P1 e um predicado P2. O número de termos tem que ser iguais. O nome de P1 tem que ser o nome de P2. E depois a quantidade de argumentos que tem em P1 e P2 tem que ser exatamente o mesmo. Então a gente chama que a aridade tem que ser igual e cada termo T1 com U1, TM com UN tem que ser exatamente equivalentes. Então a gente diz assim, se todas as condições forem satisfeitas, né, há um casamento de padrão. Na matemática, a gente também tem um conceito de realizar uma prova, né? E aqui em Picat, linguagens como Prolog, a gente chama de uma meta ou um goal, também é conhecido como uma prova de programa. Então esse é o terceiro tipo da sintaxe que o Picat apresenta, é a pergunta, uma query que você faz. Então goal, né, são os estados que definem a busca de um final de uma execução. Então uma meta também tem um valor lógico, pode chamar uma função, uma regra, como é o caso lá do main que eu tinha exemplificado. A cláusula main, então, é sempre algo a ser provado se você estiver utilizando uma console para chamar Picat e o nome do programa. Então essa aqui ela sempre tem que estar presente no teu programa cada vez que você for chamar. Então, em resumo, tudo quanto é cláusula lógica são metas a serem provadas. Se eu pergunto 3 maior que 4, o maior é algo a ser provado. Muito bem. As funções. As funções são variações dos nossos predicados lógicos. Basicamente, elas têm aqui um nome, que nós vamos chamar de cabeça, e elas vão estar recebendo um valor x. De onde é que vem esse x? Da definição do corpo. Vejam que aqui não vai aparecer backtracking e aqui não tem outras alternativas que simplesmente vão estar seguindo uma ideia também de terem condições. Então, ó, podem ter condições, podem ter uma lista de condições aqui, mas não admitem backtracking. As funções são tipos especiais, né, e que sempre vão dar uma resposta. Já os predicados não. Então, as funções em Picat, intuitivamente, elas são muito semelhantes à linguagem Haskell, né, a matemática e, consequentemente, o Haskell. Então, um f, vários argumentos e um x que é o retorno. X é o retorno da função também conhecida. Quando tiver tudo bem definido, tem que ter as regras de aterramento. Então, nós já vamos ver o que são essas regras de aterramento. Voltando aqui, essa parte aqui de regras de aterramento, elas vão ser muito presentes no que nós vamos chamar das regras de recursão, daqui a 2 aulas. Então vamos pegar mais um exemplo. Temos aqui um código, main, começa, x é instanciado com 3, y é instanciado com 4, e nós vamos ter aqui ilustrando um predicado com o nome um predicado, propositalmente. Então ele vai passar os argumentos x, y e vai retornar um z. Já uma função, também, de novo uma função, vai passar só 2 argumentos e vai retornar um valor r. Não posso botar z aqui e z aqui, porque senão iria dar uma incompatibilidade caso eu estivesse passando argumentos diferentes aqui e ali. Então ele vai chamar um predicado definido por essa maneira. Esse predicado aqui, essa regra lógica, ela não tem backtracking, vai ter um z que vai receber a soma de x mais y. Já uma função, por assim dizer, vai ter o valor aqui r, que ele vai retornar ao nome desta função. Vejam que é uma sintaxe um pouco diferente do que é um Haskell, mas é bem intuitivo. Então nesse caso aqui, olha,
vai passar o valor 3 e o 4 e vai retornar a soma por aqui. Vai retornar a soma por aqui. Depois manda imprimir o Z, o R, com os parâmetros Z e R, todos eles decimal. E print line, já antecipando a próxima aula, que nós vamos falar um pouquinho mais em entrada e saída. Então aqui nós temos uma saída com printf, print line, simplesmente, que essa daqui é não formatada. Então, aqui eu coloquei para ilustrar já no interpretador, digitei aqui no interpretador, vai ter a console da palavra picat, CL eu carrego, veja, sem a extensão aqui, carreguei o programa predicados e funções, tem que aparecer o IES, se não aparecer o IES você vai lá e conserta no programa fonte, no seu editor. Um predicado, 3,4, aí eu vou dar a variável chamada ZZ, vejam que esse Z aqui não necessariamente precisa ser esse daqui. E manda escrever ZZ, veja, mais uma função pronta de escrita. Na verdade, nesse momento aqui, eu estou mandando prove isto, é o primeiro goal, ou a primeira meta, e prove isso. Essa daqui nunca vai falhar, certo? Escritas nunca falham. E então aqui nós temos uma meta combinada. Então ele vai escrever o número 7, que é daqui, certo? E na verdade, cada vez que ele instancia aqui, cada vez que ele tem um valor aqui indefinido, ele escreve o número 7 e depois ele manda escrever ZZ, certo? Que foi a variável número 7. Então ele escreveu o 7 por write ZZ, que é esse 7 aqui, e depois sempre todas as variáveis são escritas aqui. Uma função 34 igual a ratu, vírgula, escreve ratu. Então ratu foi escrito aqui, write ratu, e as variáveis sempre são por default, elas são apresentadas aqui. Apresentou o yes, perfeito. Ok, está funcionando o teu goal, a tua meta. Aqui a gente poderia rodar na console. Então picat o nome do código, já que eu tenho main, eu tenho que ter main. Ele vai escrever Z e o R, 7 e a palavra fim. Eu omiti algumas linhas aqui em branco, senão não ia caber tudo numa tela só. Retomando as regras rapidamente, tem esse formato aqui, certo? Não esquecendo com o backtracking, nós vamos retornar a esse assunto, que digamos assim, é um dos pontos altos da linguagem. E claro que esse diferencial de botar a condicional antes do pescoço, né? Pescoço é esse sinal de igual e o sinal de maior. Aqui é um pouquinho diferente do prolog. Mas na prática, e se vocês olharem depois nos meus códigos, eu coloco a condicional mesmo do lado direito. Condicional, vírgula, corpo. Então é sempre cabeça, as condições que vem aqui e corpo. Por que condições? Condições também são regras. Então, corpo e condições, viram tudo a mesma coisa. E por que eu acabo fazendo tudo isso? Ora, porque muitas vezes a gente sai reusando o código Prolog. Então, o código Prolog vem dessa maneira aqui. Pronto. Certo? Então, se parte reusando isso aí. Muito bem. Dentro dessa condicional, quando vocês forem ler o manual, ele vai dizer assim, olha, a condicional só é avaliada uma vez. Vocês têm que tomar cuidado. Porque se essa regra ela falhar e a regra tiver habilitado o backtracking, isso não é bem uma verdade. Ele está dizendo que vai avaliar uma vez porque é a primeira passada e nesta parte aqui do corpo é que se houver backtracking ele vai ficar fazendo todas as tentativas possíveis. Voltaremos a esse assunto depois. Fique atento, as regras sempre são valores lógicos, true ou false, yes ou no, 0 ou 1 e como quiser. Variáveis, né, elas sempre têm um escopo de validade, é o escopo da regra. Então, por exemplo, bem rapidamente, voltando aqui, o XY aqui, que está aparecendo, ele tem esse escopo aqui, o X sempre será um 3, o Y sempre será um 4. Então, dentro desse escopo aqui, nessa regra, ele sempre vai valer isso. Esse X aqui, que não é esse X aqui, certo? Ele vai ter essa validade todinha. Só foi uma comodidade, né,
de você repetir esse x aqui. Eu fiz um Ctrl C, Ctrl V. Muito bem. Agora, um outro tipo de regra são as regras do tipo fatos. São aquelas que não têm condicionais e não têm corpo. Ou seja, são regras chamadas sempre verdadeiras. Então, basicamente, são regras que só tem aqui a cabeça e tem uma quantidade de termos. Então, elas não podem conter variáveis, por assim dizer. Aí eu vou precisar de algo em especial para declará-las. Então, a gente usa uma palavra index e aqui podem haver, entre parênteses, definições de tuplas de sinais de mais ou menos que vai habilitar se ele está indexado ou não indexado. Se ele é para fazer uma busca indexada ou se não é para fazer uma busca indexada. Ok? Então isso vai ter um exemplo a seguir, já que é bem fácil de ilustrar esse conceito aqui. Então esse sinal aqui desse indexado sempre vai se dizer o termo mais, ou vai ser um maisinho ou vai ser um menos. O mais significa o termo já está indexado, ou seja, quando eu for fazer uma consulta a um determinado fato, eu já tenho aqui com esse valor aqui conhecido. Caso eu não conheça um determinado valor, ele deverá ser colocado o sinal menos. Então, em geral, na maioria dos casos é o sinal menos, porque é sempre um valor que eu quero ir lá e buscar ou para resgatar um determinado valor. Cuidado, não pode haver um predicado ou uma regra com o mesmo nome de um fato. Vamos ver esse exemplo. Esse exemplo é bem legal, não fui eu que fiz esse exemplo, ele apareceu na lista do fórum de Picat e eu achei, porque era uma dúvida de alguém que tinha postado lá e eu achei muito interessante. A palavra when, a porta end, que é verdade, verdade, dê uma verdade, ele é pré-definido no Picat. Então você pode utilizar esse end, né, em portas lógicas. Então tem muitas coisas já prontas no Picat. Mas eu posso criar um meu end ou um end 2, como foi o caso aqui. Ó. Então vai ter um main. Agora, ó, esse meu main aqui, ó, proposital, eu vou habilitá-lo com backtrack. Cada vez que eu habilito algo com backtracking aqui, eu sempre tenho que finalizar a regra com uma regra sem backtrack, certo? Que nós vamos chamar mais adiante como regra de aterramento. Então, basicamente, ó, apareceu a palavra index e várias combinações possíveis de mais, menos e não sei o que. O que quer dizer isso aqui? Se eu passar um true aqui, então quer dizer, o true vai estar indexado. Então, uma possibilidade que ele pode casar vai ser esta, vai ser esta, vai ser essa, se essa daqui tiver também indexada. Vejam que aqui ó, tem os dois repetidos. Eu não tinha percebido, mas fiquem aí. Não vai fazer nenhuma modificação nos resultados. Então, basicamente, ó, eu vou mandar buscar lá em cima as variáveis. Nenhuma delas aqui está indexada. Então, com quem ele vai casar? Vai ser com essa daqui, ó, com essa variação. Então, menos, 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 quer dizer assim, nenhum valor com quem eu estou fazendo aqui a pergunta vai estar instanciado. Faltou o Dzinho aqui. E aqui no caso do mais, que é o caso contrário, eu teria que perguntar aqui, true, true, true. Opa, então vai retornar um true e vai dizer que isso existia lá na minha base de dados. E isso quer dizer, eu indexei o x, eu indexei o y, eu indexei o z. Perfeito? Entendido? Ó, vejam que a regra ela termina com um pontinho. Não tem pescoço e não tem condicional. Então isso aqui é sempre verdadeiro. Manda imprimir x, y, z e dá um falso. Quando ele dá esse falso aqui, ele quer dizer assim, olha, ainda não estou satisfeito com essas respostas. Então ele vai ocorrer um fenômeno chamado backtracking. Então esse backtracking ele vai tentar refazer a última cláusula. Quem é? O printf. Printf, como nós vamos comentar mais adiante, não tem backtracking. Então ele vai tentar refazer essa aqui. Quando ele refizer esta daqui, ele vai tentar avaliar uma próxima variação para o end, que vai ser casualmente essa segunda linha aqui. Então ele sempre vai avaliar de cima para baixo,
da esquerda para a direita. Ele vai tentar todas as possibilidades até não conseguir instanciar mais combinações para x, y, z. Então, esse exemplo é extremamente importante, que ele está mostrando vários elementos aqui. O uso do backtracking, de eu estar fazendo uma exaustão de uma possibilidade de variáveis em x, y e z, e sempre está apresentando de cima para baixo, da direita para a esquerda. Quando acabar todas as possibilidades, ele vai pular para o próximo main. O próximo main só diz assim: salte de linha, escreva a palavra fim. Ok? Muito bem. Eu vou rapidamente executar esse código. O nome deste código aqui é end2. Vamos a ele, porque vale a pena. Então, picat end, não, só um minutinho, grep end2. Vou achar qual é o nome do código, mas na versão que vocês vão ter acesso, no caso é o index exemplo. Eu esqueci. Na próxima versão eu já vou adicionar o nome do programa que vocês têm que executar. Em todos os códigos mostrados nesse curso, todos eles estão indicados qual é o nome do programa que está sendo utilizado. Então, ó, picat index, tá? Vou executar. Então aqui saiu, ó, todas as combinações possíveis. Ó, vou colocar aqui na mesma tela. Opa! Ó, na mesma tela, vou voltar essa transparência. Ó, todas as combinações possíveis, ó, que o programa pegou, ó. Então, true, true, true foi a primeira avaliação que ele fez. Depois, true, false, false, ó, é a segunda, e assim sucessivamente até o final, sendo essa aqui a última. Se eu trocar essas ordens, a ordem aqui vai sair exatamente trocada, porque ele não tem nada para avaliar e só para imprimir. Ok? Muito legal esse exemplo. Temos um segundo exemplo, então, que é para fazer continha. Basicamente eu vou passar 3 argumentos aqui, 3 valores, x1, x2, x3, e vou retornar um valor z. Então, ó, apenas vou garantir que x1 é um número, x2 é um número, x3 é um número. Então o picat tem um predicado que ele vai verificar se esse termo aqui é um número inteiro. Perfeito? Ó, então, e. Aí eu vou perguntar, x1 tu és menor que x2? Sim. x2 tu é menor que x3? Sim, vamos supor. Então, o z vai ser a soma de x2 mais x3. Vejam que esses 5 predicados lógicos aqui, eles poderiam vir aqui na frente, ó. Por quê? Porque eles são do tipo perguntas, são condicionais. Creio que assim seja mais fácil de ler do que você botar aqui na cabeça da regra essas condicionais, que é um total de 5. Caso uma dessas duas aqui não sejam satisfeitas, ó, ponto de interrogação, ele vai pular para essa próxima aqui. Aí nessa próxima eu só quero que o valor de x1 seja atribuído a z. Então antes era a soma de x2 mais x3 e agora a z. Então, se falhar essas condições, ele pula para cá e encerra essa questão. Aquele mesmo exemplo, só que no formato agora de função. Vou fazer uma variação. Vou botar aqui as condições aqui, ó, abre parênteses, fecha parênteses. Por quê? Porque eu estou organizando, ó, condição 1, condição 2, condição 3. Então, ó, estão no formato aqui da função. E isso aqui vai ser igual ao valor z. De onde é que vai vir esse valor z? Ora, vai vir da definição da assinatura ou do corpo da função. Quem é o corpo da função? Ó,
Aí estou fazendo algo que vai ser único, porque ela vai ser equivalente a essa combinação dessa regra predicativa. Ou seja, esse código faz a mesma coisa que esse código aqui. Então vai ser if, opa, apareceu um if. Perfeito, vai ser a próxima sessão que nós já vamos ver essa condição condicional, mas ela existe, ó, x1 menor que x2 e x2 menor que x3. Then, o z vai receber x2 mais x3, o else, z recebe x1. Então vejam que ao escrever uma regra predicativa, ó, é dessa maneira aqui. Ao escrever uma função, nesse caso, virou dessa maneira. Aqui. Então, é interessante sempre, quando você está aprendendo uma linguagem, escrever a mesma coisa de várias maneiras, né? Então, a hora que vocês tiverem um tempinho, olhem lá no meu GitHub, vão ver vários tipos de código escrito de várias maneiras. Aqui nós temos de novo uma indexação, agora um index do tipo pai, ó, Salomão é o pai de Rogério. Então aqui, ó, como tem dois argumentos, ó, só dois que vão ser instanciados. Então vejam, aqui no index, esqueci de falar anteriormente, não há ponto final, tá? Ele não é uma regra, ele é um meta comando, por assim dizer. Aqui demais funções, ó, demais funções. Finalmente, algumas reflexões finais sobre essa parte de funções e regras, né? Então tudo são regras ou cláusulas lógicas. Porém, regra, né, nós estamos chamando, vai ser genérico. Então vai servir para predicado ou cláusulas, por assim dizer, ou funções. Então são de 4 tipos: regras completas, fatos, as metas são as provas e as funções. Então essa é a sintaxe da linguagem Picate. Ou você tem regra para construir, fato para montar, pergunta para fazer, que são as metas, e funções. As regras, né, são regras sem corpo, são conhecidas como fato. Aí tem que usar esse index ali, que foi esse último elemento que apareceu. E lembrando que ainda que as funções retornam um único valor. Na próxima aula vamos ver estruturas de decisão, laços e iteradores. Até lá, pessoal, e vejo vocês na próxima aula.